Bom, hoje, dois temas que são essenciais hoje para o país, a questão do meio ambiente, que a gente vê aí nas manifestações de seca, e a questão da indústria também. A reindustrialização passa a ser um desafio relevante para o país. E no imbricamento desses dois desafios está a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que recentemente fechou um acordo com o IBAMA para a questão da sustentabilidade. E o nosso entrevistado é o Ricardo Capelli, que assumiu a presidência da agência. Capelli, obrigado aí por sua participação aqui no GGN. Olá, Nassif. Olá a todos que nos acompanham. Um prazer poder conversar um pouco com vocês. Então, Capelli, eu queria que você desse um balanço do que a agência tem feito aí, de uma maneira geral, e especificamente em relação a essa parceria com o IBAMA. Veja, Nassif, a BDI foi criada em 2005, portanto tem vai completar 20 anos, para ser um centro de pensamento, de formulação, de elaboração, de monitoramento da política industrial no Brasil. Ela, ao longo desses 19 anos, teve altos e baixos e viveu um momento difícil nos últimos 7 anos, porque o Brasil ficou sem política industrial. A última política industrial, se eu não estou enganado, foi o Plano Brasil Maior, lançado pela presidente Dilma. Então, como você tem uma agência de desenvolvimento industrial, se o país abriu mão da política industrial e foi para uma linha novamente neoliberal de destruição da indústria brasileira. Então, a agência viveu um momento difícil nesses últimos 7 anos, e a gente está retomando esse papel da agência. A agência, o Brasil voltou a ter política industrial. O presidente Lula, com o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, lançaram a Nova Indústria Brasil, que reúne um conjunto de programas que vão desde crédito através do Plano Mais Produção, até incentivos à transição energética, investimentos em P&D, para a construção de novas rotas tecnológicas para os automóveis, como o programa Mover, o Mobilidade Verde. Então, tem um conjunto de políticas industriais em curso a partir dessas missões que norteiam a Nova Indústria Brasil, e é dentro disso que a BDI está inserida. Então, a gente está construindo nesse momento na agência, em parceria com a CNI, com a Fiesp, com outros, todo o monitoramento da Nova Indústria Brasil, de todos esses programas, P+P, o B+P, o Brasil Mais Produtivo, que é voltado para pequena, média e microempresa, para que a gente possa, primeiro, validar a necessidade, a eficiência, a eficácia da política industrial. E, em segundo lugar, para que a gente possa fazer a avaliação do impacto dessa política, avaliação de impacto de resultado, avaliação do adensamento das cadeias produtivas, se todos os setores estão acessando as políticas, não estão, por que não estão, enfim. Então, esse monitoramento é muito importante em função disso, que ele ajuda a nortear
e a fazer a validação da política. Você sabe, Nassif, que tem muita gente que ainda questiona a necessidade de ter política industrial, do Brasil precisar fazer política industrial, né? Muita gente acha que basta o país ter políticas horizontais, universalizantes, de saúde, de ambiente regulatório, que por si só a indústria vai. E o que a gente vê no mundo inteiro não é isso, né? O que a gente está vendo no mundo inteiro é o mundo inteiro aplicando, né, políticas industriais com toda a força. Então, esse é um pouco o trabalho da BDI. E com o IBAMA, a gente fez uma parceria, lançou um programa chamado Destrava Brasil aqui na BDI, que é um apoio que nós estamos dando às agências reguladoras. Você sabe que as agências reguladoras foram desmontadas, né? Foram sem pessoal, sem sistemas, sem apoio tecnológico. E a gente assinou acordo com a ANM, com a Agência Nacional de Mineração, com o IBAMA, e estamos em vias de assinar com a Anvisa, para que a gente possa apoiá-los na modernização da gestão, fluxos, processos e também na modernização de sistemas. Ricardo, que estrutura que você tem para levar esse apoio para essas diversas agências? Veja, a BDI ela faz parte do sistema que é composto pelo SEBRAE, pela Apex. Tá. E ela é uma instituição de direito privado que ela recebe recurso, uma parcela de recursos da CID. Então, ela tem orçamento próprio, ela não está dentro da programação orçamentária do governo federal, ela tem recursos garantidos e tem muito mais flexibilidade na CID. Então, tem muita coisa, por exemplo, na ANM, que a gente já está fazendo, está contratando. Por exemplo, nesse momento, a gente está contratando sistemas, um software, melhor dizendo, para integração de sistemas e para aplicação de inteligência artificial na análise dos processos. Então, boa parte um bom pedaço da parte burocrática, certidões, documentação, conformidade básica, hoje a inteligência artificial ela come muito tempo. Sim. Deixando para o técnico no final a análise de mérito, mas com toda a parte processual, tudo pronto. Então, a gente está, nesse momento, licitando software de inteligência artificial para a ANM. Enfim. Então, a gente tem muito mais flexibilidade, muito mais rapidez e tem recursos para poder apoiar as agências. Por que isso é importante, Nassif? A gente tem hoje, eu me arrisco a dizer, trilhões de reais. Porque, vou te dar um exemplo, só a companhia Vale tem hoje 350 bilhões de reais em investimentos privados, aguardando parecer e análise do IBAMA. Então, quer dizer que a gente tem trilhões de reais de investimentos privados hoje que estão travados no gargalo regulatório do Brasil. E a gente está vendo a situação do PIB, quer dizer, está vendo a situação do fiscal no Brasil. A gente não vai dar grande salto só via orçamento público. A gente precisa destravar investimento privado e, para isso, a agilidade e modernização das agências é muito importante. Você tem dentro da BDI, tem conselhos intersetoriais aí, de vários setores da indústria, vários ministérios. Como é que é o processo de análise, de tomada de decisão aí, Capelli? A gente tem um conselho administrativo que se reúne de 6 em 6 meses, e a gente tem um contrato de gestão com o MIDIC, com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, onde a gente estabelece as diretrizes de atuação da agência. E a gente mantém um contato diário, permanente, tanto eu quanto o nosso corpo técnico. A agência tem em torno de 150 colaboradores, incluindo 80 e poucos do corpo fixo, mais terceirizados. Tem quadros de alto nível, técnicos especializados, que mantêm permanente contato com as associações industriais, com a CNI, com as federações e com as associações também por categoria, com a Biplast, com a ABIT, quer dizer, categoria não, por setor.
como plástico, têxtil, enfim. Então, perdão, esse é um trabalho permanente. Tá. Em termos de avaliação, essa avaliação que você faz dos programas aí da neoindustrialização se dá onde? É a partir da consulta a quem vem buscar informações? Quais são os campos de atuação desse monitoramento? Veja, Nassif, por exemplo, nesse momento, a gente tem no Plano Mais Produção 342,7 bilhões em crédito, dividido em 5 instituições: BNDES, FINEP, Embrapi, Banco do Nordeste, o BNB, e o BASA, Banco da Amazônia. Só que cada banco, claro, ele segue as suas regras, a sua lógica própria. O nosso trabalho é o quê? Desses 342,7 bilhões que os bancos estão oferecendo de crédito, a gente colocar todo esse crédito numa lógica só, de forma que a gente possa fazer uma avaliação sistêmica. Então, por exemplo, o crédito está indo, perdão, eu estou com a garganta hoje atacada. Esse clima aí não perdoa ninguém, Michel. Não perdoa ninguém. Então, veja, esse crédito está indo para onde? Para que setores da economia? Quem está acessando? Quem não está acessando? Está tendo desdobramento no adensamento de novas cadeias produtivas? Então, esse é um pouco do desafio que a gente está construindo nesse momento. Tá. E esse crédito aí, o custo dele, em geral, qual é? Porque a gente tem algo proibitivo aqui, que é essa Selic aí de 12,5%, mais spread bancário aí, né? Esse crédito, de que maneira que se consegue direcionar com custos menores? Veja, Nassif, boa parte desse crédito é juros de mercado, né? TLP. Sendo que você tem um pedaço disso para inovação, para pesquisa e desenvolvimento, com juros subsidiados. Estamos falando de TR, mais alguma coisa que vai dar juro real quase zero. Agora, sem dúvida alguma, para o desenvolvimento da indústria no Brasil, a questão do custo de capital ele é decisivo, né? Sim. O Brasil tem hoje teve em 2023 o terceiro maior spread médio do planeta. A gente só perdeu para o Zimbábue e para Madagascar. O nosso spread médio ano passado foi 31,46%, sendo que a média dos países da América do Sul é entre 5% e 8%. Nada justifica o Brasil ter um spread nesse patamar. A taxa de juros média para capital de giro no Brasil está girando em torno de 30%. Isso é mais do que o dobro da média mundial. A França é 2%, 3% o spread. E você tem, Nassif, uma outra questão, que é a questão da própria Selic, que desestimula o investimento na capacidade produtiva. Você tem hoje CDB, eu vi uma publicação outro dia, você tem CDB hoje rendendo 45% de rendimento líquido em 5 anos, sem risco de flutuação de demanda, sem risco de variação cambial, sem risco trabalhista, enfim. Então, o custo de capital, o rentismo, pressiona o governo o tempo inteiro, sem dúvida alguma, é uma questão central para que a gente possa ampliar a participação da indústria do PIB, desenvolvendo outros setores. Veja, a indústria está reagindo bem esse ano, tem tido bons resultados, mas a gente ainda tem, puxando esses resultados, setores já consolidados, né? Então, o setor automotivo, que está fazendo a modernização, transição energética, então está investindo muito.
setor siderúrgico, setor de celulose, o setor da indústria de alimentos, que já são setores consolidados no Brasil, mas estão fazendo investimentos, estão se modernizando. Mas eu creio que para que a gente tenha salto na participação da indústria no PIB, é central enfrentar a questão do custo de capital. A gente está com uma taxa de investimento de 16,8, que ainda cresceu, mas ainda é baixa. Muito baixa. Muito baixa para os padrões que o Brasil precisa ter para dar o salto de desenvolvimento que ele necessita. O Capelli, teve recentemente aqui a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o Lula, inclusive, fez um discurso bem entusiasmador lá, pedindo para que o fórum montasse um planejamento com medidas que têm que ser tomadas, metas. Essa interação, você tem ideia de como que está ocorrendo, não? Interação relacionada a quê? Em relação à 5ª Conferência CGE, mais o pessoal de Ciência e Tecnologia que montou essa conferência. Veja, Nassif, na conferência, o presidente Lula lançou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, PIA, que está sendo coordenado pelo MCTI. E aí tem uma série de iniciativas que envolvem investimentos físicos, investimentos em centros de tecnologia para que o Brasil possa se desenvolver. Essa é outra questão, Nassif, e eu falei na conferência também, numa mesa que eu participei, que eu considero que é decisivo para a indústria nacional, que é a gente aproximar a academia, o investimento em ciência e tecnologia, da produção industrial, do desenvolvimento nacional. Te dou um exemplo. Eu estive recentemente na China e apenas uma empresa, a Huawei, investiu no ano passado em pesquisa e desenvolvimento 23 bilhões de dólares. Uma empresa. O nosso FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que estava contingenciado e foi totalmente descontingenciado pelo presidente Lula, está tendo esse ano 12,8 bilhões de reais. Então, isso demonstra que nós temos recursos, mas eles ainda são poucos para o tamanho do desafio do Brasil. Isso nos impõe aplicar melhor esses recursos. Por que eu estou dizendo isso? Existe uma separação entre a estrutura universitária do Brasil e o setor produtivo e a indústria. Tem um certo preconceito de parte a parte. E a gente precisa quebrar isso. O Brasil, Nassif, ele está nos primeiros lugares em produção de papers, de publicação científica, de publicação em periódicos científicos pelo planeta. E está nas últimas posições no que diz respeito a registro de patentes. Então, a gente investe muito na ciência, na tecnologia, faz muita publicação de paper, mas está virando muito pouco de todo esse investimento para auxiliar no desenvolvimento da indústria, da produção nacional. Eu creio que essa é uma questão central que precisa ser enfrentada. Capelli, em outros momentos, nós tivemos estatais que puxavam o desenvolvimento. A Telebrás teve um papel relevante lá atrás, a própria Eletrobras, que tinha um departamento aí de desenvolvimento de energia, a Petrobras, que com os SEMPs aí. De que maneira que o setor público pode se reativar, digamos assim, para poder ser novamente um impulsionador da inovação no setor privado? Eu sei que tem a Embrapi, que é uma bela experiência aí, mas que empresas que podem voltar a ocupar esse papel aí de impulsionar? Que é o que a China faz. As grandes estatais ajudam naquele desenvolvimento de base
importante e estimulam, digamos, o setor privado a buscar o mercado, né? Você vê alguma chance disso aí no Brasil? Veja, eu acho que isso está em curso. A presidente da Petrobras, a Magda, tem falado muito sobre isso, né? A Petrobras tem um portfólio de investimentos e retomando inclusive a política de conteúdo nacional, da ordem de algumas centenas de bilhões de reais. E acho que a Petrobras, quer dizer, está no caminho de retomar uma parte da nossa indústria naval, por exemplo, que foi dizimada, e tem papel estratégico na reestruturação da indústria e também no equilíbrio regional da distribuição dessa riqueza. Por exemplo, com a questão da margem equatorial, né? Os investimentos da Petrobras na margem equatorial, elas têm um potencial para mudar todo o arco norte do Brasil. A gente está falando de mudar o Amapá, o Pará, o Maranhão, o Piauí, o Ceará, vai até o Rio Grande do Norte, com geração de renda, riqueza e adensamento de uma série de cadeias em toda a região. Então, está se discutindo, e ontem a gente fez até um debate. A Codevasf, por exemplo, ela está comprando uma média de 2 bilhões ano de máquinas e equipamentos agrícolas da linha amarela, e tem enfrentado dificuldade para incluir nos editais da Codevasf a necessidade de conteúdo nacional. Acaba que está comprando quase tudo de empresas chinesas, inclusive que têm dado problema, porque com problema com peça, com manutenção, com pós-vendas, né? Então, há um caminho de diálogo com o TCU para superar isso, enfim. Então, acho que há um movimento em curso, há uma consciência do governo em curso. Agora, claro, sempre aparecem obstáculos que a gente precisa ir superando para utilizar esse poder de compra do governo e das estatais como um instrumento de política industrial no Brasil. Certo. A Embrapi é uma experiência que conseguiu se manter mesmo nessa fase tenebrosa aí dos últimos 2 governos, né? Sim, a Embrapi é uma experiência muito exitosa, muito importante, e que tem uma ligação umbilical com as empresas que vem funcionando muito bem. Tá, joia. Bom, Capelli, obrigado aí por sua participação aí. Continuamos torcendo para que a indústria volte a ter um papel central aí no desenvolvimento brasileiro, hein? Obrigado, Nassif. Foi um prazer conversar com você. A gente está muito confiante, principalmente agora, com a posse do novo presidente do Banco Central, com Gabriel Galípolo, que a gente possa ter uma outra política monetária que estimule um investimento no Brasil. Grande abraço.